E aí galera, como vocês estão? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre timidez, que é um assunto muito importante, principalmente no cenário atual. O conceito, eu fui pesquisar no dicionário e eu encontrei que essa palavra significa inibição. Então pessoas tímidas tendem a se portar de maneira inibida. Quando eu tô falando de timidez, eu estou falando de algo à luz da palavra que pode ser tratado, porque eu sei que existem muitas pessoas que são introvertidas e a introversão é um tipo de personalidade. Isso não significa que é um defeito, mas eu quero tratar aqui da timidez à luz da palavra de Deus e o que a Bíblia diz sobre isso. Então, existem alguns versículos que a Bíblia fala sobre timidez, só que existe um outro conceito por trás disso. Lá em Apocalipse 21, versículo 8, o apóstolo João vai falar que os tímidos e vários outros tipos de classe de pessoas, para esses estão reservados o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eu não quero aqui trazer pânico ou medo no seu coração, se você se sente uma pessoa tímida, mas na verdade eu quero trazer clareza aqui. E em algumas versões, nessa passagem, vai estar falando dessa forma, os tímidos, mas em outras versões a gente pode encontrar outra palavra, que são os covardes. Então, eu fui pesquisar e eu encontrei que no original grego, essa palavra é deilos. E a palavra deilos significa exatamente covarde ou medroso. Então, nesse texto de Apocalipse, o apóstolo João, quando ele fala deilos, ele está se relacionando aos covardes e aos medrosos. Então, eu quero aqui deixar para você que está assistindo esse vídeo que não é para você ficar com pânico e com medo, porque na verdade, para os medrosos e para os covardes, sim, a eles cabe o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, nesse vídeo, a minha intenção é mostrar para você como vencer essa timidez, que na verdade, de acordo com a palavra de Deus, é a covardia e o medo. Antes de falar propriamente como nós devemos vencer essa situação, eu quero falar como aconteceu comigo, né? Porque na minha infância, na minha adolescência, eu sempre tive que lidar com essas questões de timidez. Eu era uma pessoa tímida, introvertida, e eu sempre tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas, de falar em público. Era uma coisa que eu sofria muito e eu sentia isso como pressão, e por causa dessa timidez eu também era tomado por um complexo de inferioridade. Mas eu convivi com isso durante um bom tempo na minha vida e eu tive que lidar com essa situação da timidez. Quando eu fiz 19 anos, eu fui encontrado e esse encontro com Deus me afetou e me feriu de uma forma que eu realmente não tive a escolha de permanecer como eu estava. E eu não estou falando aqui de que você precisa deixar de ser introvertido para ser extrovertido, porque, como eu falei, isso é um aspecto da sua personalidade. Então, se a sua personalidade é ser uma pessoa introvertida, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu estou falando aqui na questão da timidez, da covardia, do medo, e isso sim nós precisamos tratar no nosso coração e no nosso interior. Então eu era uma pessoa que tinha que lidar com essas questões e Deus foi me curando isso ao longo do tempo. E quando eu tinha 19 anos foi esse momento que eu tive esse encontro com Deus, onde eu resgatei essa identidade e eu fui ferido por Deus em relação à minha vocação e ao meu chamado aqui na Terra. E a partir dessa idade em diante, Deus foi me curando. Eu sei que foi um processo, e é um processo. Eu sei que tem pessoas que são afetadas por Deus e são mudadas instantaneamente. Mas eu vi um progresso na minha vida e eu fui deixando essa timidez, esse medo, essa covardia de lado e fui dando lugar para aquilo que Deus tinha para minha vida. Assim como fala na palavra que Ele não nos deu um espírito de covardia, mas sim um espírito de ousadia, sabe? Um espírito de equilíbrio. Então, em Jeremias capítulo 20, quando ele falava que não queria pregar, era como se um fogo estivesse no interior dele e não desse descanso para ele, não desse uma outra opção para ele senão pregar e falar aquilo que Deus queria falar por intermédio da vida dele. Então foi da mesma forma comigo, sabe? Eu sentia como um fogo que chegava a doer no meu coração, no meu interior.
se eu decidisse continuar na posição que eu estava, uma posição de medo, de complexo de inferioridade e tomado por toda essa covardia. Então eu fui ferido por isso e o Espírito Santo ia lembrando dentro do meu coração verdades bíblicas que me faziam voltar na posição que Deus queria que eu tivesse. E é algo que a gente se confronta dia após dia, sabe? Porque, assim como o apóstolo Paulo fala, como ouvirão se não há quem pregue? Então esse foi um dos versículos que me pegava por dentro, sabe? Porque as pessoas precisam ouvir o Evangelho de Deus e entender que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Assim como o apóstolo Paulo fala em Romanos, eu não me envergonho do Evangelho, eu não tenho vergonha, eu não sou covarde, porque eu sei que o Evangelho de Deus é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Então isso me feriu, me afetou, e a partir dessa experiência eu também quero te encorajar. Eu quero deixar aqui algumas dicas de como você pode vencer essa timidez, como você pode vencer a covardia e o medo. Então, a primeira coisa que eu queria falar para você é que você precisa se aceitar do jeito que você é. Lá em Jeremias, no capítulo 1, Jeremias começa a se questionar e falar: Senhor, eu sou só uma criança, eu não passo de uma criança, eu não sei falar, por que o Senhor me escolheu? E aí Deus vem e desconstrói, sabe, todo aquele questionamento que Jeremias tinha dentro do coração dele e fala: não tenha medo, porque é eu que vou te usar como profeta entre as nações para construir, para derrubar, para cortar e para plantar. Então aquilo feriu Jeremias, sabe, e ele nunca mais foi o mesmo. E a partir de então ele começou a se posicionar como um profeta que iria falar a palavra do Senhor por onde ele passasse. Então, se aceite do jeito que você é, com a sua personalidade, com o seu jeito, e Deus vai te moldando a cada dia para você se tornar aquilo que Ele quer que você seja. Você tem que aceitar a história que você tem. O primeiro passo para que a gente comece a ser mudado de dentro para fora é aceitar a realidade que você tem. Então, você precisa aceitar a sua história, você precisa aceitar o passado dos seus pais. É o primeiro ponto que você precisa para vencer a timidez. É você aceitar o jeito que você é, porque a partir daí Deus vai começar a te levantar do lugar onde você se encontra, para você se tornar aquilo que Ele quer que você seja. O segundo ponto é você acreditar naquilo que você carrega. Deus, Ele colocou em cada um de nós algo importante. Deus depositou no homem um anseio pela eternidade. Então o que eu quero dizer é que você não é 100% carnal. Você tem algo dentro de você que você pode impartir, compartilhar com a sua geração. E não tem a ver com cargos, não tem a ver com posição ministerial, não tem a ver com se achar pior ou melhor do que alguém. A grande questão é que Deus colocou em cada pessoa um anseio pela eternidade. Nós temos a natureza carnal, a qual nós devemos lutar diariamente contra ela pelo poder do Espírito. Mas Deus também colocou no nosso interior a natureza espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos o Espírito no nosso interior. Então a grande questão é deixar o Espírito Santo nos mudar de dentro para fora. E quando eu falo de dentro para fora, é do espírito para o corpo. Para que o seu espírito, que tem anseio pela eternidade, venha a reproduzir aquilo que o Espírito Santo está colocando dentro de você para fora. É algo que vai do espírito, passa pela alma até atingir o seu corpo, que vai ser refletido nas suas atitudes. E essa é a verdadeira transformação espiritual, aquela transformação que começa de dentro, do seu interior. Então esse segundo aspecto é você acreditar no que você carrega. Você tem algo dentro de você que vai abençoar alguém. Não importa a sua posição, se você tem algum cargo na igreja ou não, não importa. A grande questão é você acreditar que você carrega algo de Deus dentro do seu interior. E tanto eu, que tenho algo do Senhor dentro de mim, eu sei que eu posso abençoar a sua vida, você tem algo dentro do seu interior que pode abençoar a minha vida. E essa é a grande questão do relacionamento. Não é quem vai sair ganhando ou perdendo, mas sim nós sermos curados dentro dessa relação. É nós valorizarmos mais o espírito da relação, o espírito do relacionamento, do que quem vai sair ganhando, do que quem vai sair lacrando. Isso é o mais importante. O terceiro ponto é se aproximar de pessoas. No meio de toda essa
tecnologia, de todas essas informações que a mídia proporciona pra gente, nós precisamos dar lugar mais ao relacionamento pessoal. Então, quando eu estou falando disso, eu estou falando de contato físico. Nós precisamos ter cheiro de pessoas, nós precisamos estar mais perto das pessoas. Ah, Olavo, mas eu sou muito tímido, eu não gosto nem de estar perto das pessoas, parece que eu tenho fobia social. Você não precisa falar nada no meio do ambiente, por mais que você fique quieto na sua, você é uma pessoa introvertida, mas você simplesmente pode chegar diante dessa situação e ficar ali próximo às pessoas. Eu vou te falar o seguinte, se você conseguir começar a ter um contato com as pessoas e estimular isso na sua vida, dentro de pouco tempo você vai perceber uma diferença. Você não mais era aquela pessoa medrosa e mesmo sendo uma pessoa introvertida, você vai começar a se relacionar com as pessoas. Por mais que você ouça mais do que fale, mas você vai estar se relacionando, porque relacionamento não é uma via de mão única. Eu converso, mas eu ouço. Então, por mais que você ouça mais e fale pouco, mas você vai estar ali em contato físico com as pessoas. Isso vai te ajudar bastante para você vencer a covardia e o medo. E vai tratar aquilo não como uma coisa de outro mundo, porque parece que a impressão que nós temos nesse mundo tecnológico é que ficou mais comum nós termos um relacionamento com uma tela de celular do que termos um relacionamento com as pessoas. E Deus nos criou como seres relacionais, assim como Deus é um Deus relacional, onde por meio de Cristo nós temos livre acesso para se relacionar com Ele pessoalmente. Ele também quer que nós venhamos a nos relacionar com as pessoas. Então é isso, se aproxime de pessoas, você não precisa falar nada, mas apenas tome essa atitude, começa a ouvir as pessoas, marque encontros pessoais. Nós sabemos que nesse período de pandemia é difícil por causa da questão do distanciamento, nós sabemos que temos que preservar, mas respeitando essas condições, procure sim se aproximar das pessoas, porque o mais importante é o relacionamento, é aquilo que está sendo compartilhado, é aquilo que está sendo desenvolvido entre vocês. Então procure isso, se aproxime de pessoas. E o quarto ponto que eu queria deixar aqui para vocês é: você precisa confiar no amor de Deus. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. A coisa mais importante de tudo que eu falei é você entender que você precisa acreditar no amor de Deus. Esse amor vai se encarregar de tirar de você todo medo, toda covardia. Porque se você deixar esse amor te afetar, se você abrir espaço no seu coração para esse amor penetrar no seu interior e para mudar tudo que precisar ser mudado, ele vai começar a te transformar de dentro para fora e vai tirar todo medo, vai tirar toda covardia, toda timidez que te impede de falar do amor dele. Porque como nós podemos falar verdadeiramente do amor de Deus se nós não formos primeiramente afetados por esse amor? Então você precisa começar a confiar e acreditar. E mais do que isso, você precisa deixar esse amor penetrar o seu coração. Abra espaço, se renda a esse amor, porque esse amor é irresistível. É nesse amor que nós sabemos que é um amor infinito, que a gente vai descobrindo a cada dia um pouco mais. Você vai crescendo, e crescendo em graça, crescendo em compaixão, crescendo em amor. E é isso que vai tirando dentro de você todo medo. Porque o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, e Ele é o próprio amor, Ele se encarrega de tirar de dentro de você todo medo. Porque Ele é o próprio amor. Se a palavra de Deus fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo, Deus se responsabiliza por aquilo que Ele está falando. Que Deus abençoe você e fica na paz. Valeu, galera.